Boa noite, irmãos. Vamos estudar mais uma lição sobre família. E vamos abrir a nossa Bíblia. Hoje a lição fala sobre família na Bíblia. Vamos abrir o livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, versículos 18 a 25. Gênesis 2, 18 a 25. A formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e a mulher, estavam nus e não se envergonharam. Então, é um pouquinho sobre a família. Esse texto é bastante conhecido. Enquanto eu estava estudando, eu me lembrava daquela afirmativa que nós ouvimos desde bem pequenos na escola, que fala que a família é a célula máter da sociedade. E aí eu fiquei parando para pensar que eu nunca busquei o que era esse negócio de família máter. Eu só repetia: a família é a célula máter. E aí eu fui dar uma olhadinha no dicionário e diz que é o local onde nascemos e nos desenvolvemos. Olha a importância da família, né? Toda a nossa formação, todo o nosso desenvolvimento depende dessa célula máter. E aí a Bíblia fala, né, sobre família. Família é um conjunto de grupos, né, relacionados entre si pelos laços do matrimônio ou de parentesco, e formado por pessoas que normalmente residem numa mesma residência. Por que normalmente? Hoje, em prol, às vezes, até de viagem, né, famílias, às vezes, residem separados por determinado momento, mas o comum é que a família resida numa mesma residência e que cooperem, né, para o mesmo objetivo e que contribuam para o sustento dessa família. E um parênteses aqui nessa contribuição, sempre lembrando que a contribuição não é exclusivamente financeira. E essa é uma discussão, inclusive, jurídica, né? Muitas vezes, quando o casal rompe o laço do matrimônio, há uma discussão se houve a contribuição ou não, como será a divisão de bens. Mas essa contribuição, ela não precisa ser exclusivamente financeira. E o clã, por sua vez, a gente ouve às vezes essas expressões como clã, é uma unidade familiar maior. Né? Certas culturas, os vínculos que formam o clã são bastante fortes. Às vezes nós vemos muito isso em filme. Né? E diz aqui a lição que os povos semitas são o que mais dão valor a esse sistema do clã. E entre aqueles que mais a exercem está o povo árabe e hebreu. E esse termo semitas, elas se referem aos descendentes de Sem, que é um dos filhos de Noé. E os primeiros capítulos de Gênesis, queridos, primeiro eles mostram que a família é uma instituição divina.
E aí, enquanto eu estudava também, eu falei, a gente fala tanto esse termo divino, e divino é de fato isso, vem do próprio Deus. A família é uma instituição que vem do coração de Deus. Deus instituiu a família e Ele dá orientações com relação a essa formação de família. Então, algumas pessoas, evolucionistas e antropólogos, muitas vezes questionam essa divindade e entendem que esse laço familiar decorreu da própria evolução do homem por questões culturais, questão de proteção ou econômicas. Mas não, nós como cristãos sabemos que o casamento, o matrimônio, a família é um desejo de Deus para os seus filhos, Esse desejo de proteção, mas vinda do Senhor e não de nós mesmos, não de uma evolução do homem, De outro modo, a raça humana não poderia sobreviver. E aqui a lição também fala que a família ela é corroborada por próprias evidências arqueológicas. A gente de vez em quando vê alguma coisa na televisão, quando fala do passado, o que nós costumamos ver? Desenhinhos. Ou desenhos mesmo de criança, a gente vê isso, mas também filmes de adultos. Nós vemos que os arqueólogos, volta e meia, comprovam que a família já remonta a tempos muito antigos. E aí sempre tem aqueles desenhozinhos em paredes, que o homem, a mulher e os seus filhinhos. E esses desenhos também corroboram que onde existia o homem, já existia também uma família. E ainda que lá atrás houvessem alguns relacionamentos que foram formados diferente do que vemos hoje, ainda assim já havia mãe protetora, já havia pai e mãe que já cuidavam de seus filhos e contribuíam para a criação dos seus filhos. Bem, as bases da família no Antigo Testamento. O alicerce da família é no Antigo Testamento. A família, como nós falamos, é uma instituição divina que vem do próprio Deus e ela serve como desenvolvimento físico, mental e espiritual da raça humana. E aí a gente, mais uma vez, entende a necessidade de uma família minimamente saudável, porque nós contribuímos como família para vários aspectos dos nossos filhos, de sobrinhos, de uma convivência. A gente pode passar tanta coisa, tanto boa quanto ruim, para a formação dessa família. E o Antigo Testamento também, queridos, ele não usa especialmente a palavra família para se referir à família, mas à casa. Então, quando a gente lê na Bíblia a expressão casa, ela quer se referir também à família. Vamos abrir aí em Ruth 4. Ruth 4, versículo 11. Ruth 4, versículo 11, que diz assim: todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e vaze-te nome afamado em Belém. Vamos ler também 1 Crônicas 13, 14. 1 Crônicas 13, 14. E diz assim: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Então, quando a gente vê no Novo Testamento que o Senhor quer se referir à família, ele usa a expressão casa, como nós lemos aqui em alguns textos e outros também que a Bíblia relaciona. Bom, como família, nós também estamos sujeitos às ordenanças e à sociedade, Todas as leis impostas na sociedade. Nós temos o nosso código
postural na nossa própria casa, mas também estamos sujeitos às normas que a sociedade impõe. E uma dessas normas, que vem desde o Jardim do Éden, é a monogamia. Nós sabemos que a união aprovada por Deus é uma relação entre um homem e uma mulher. E como o pastor falou aqui no início dos nossos textos, parece uma coisa tão estranha a gente reforçar isso, né, que é uma união entre um homem e uma mulher, mas é porque a gente vive em tempos tão estranhos e que esse conceito de monogamia tem sido relativizado em todo momento. Nós temos, eu não sei se vocês já tiveram o desprazer de ver uma propaganda que há um programa específico que fala sobre trisal. Trisal não é mais um casal, são 3 pessoas, e outros têm até mais componentes, né, nessa relação familiar. E aí eu me espantei até um pouquinho hoje, que eu fui dar mais uma olhadinha na internet, e tinha lá, trisal evangélico. E aí eu não perdi meu tempo, não, mas a chamadinha já dizia assim: casal evangélico relata suas experiências e onde se conheceram. Então, não só há trisal de ímpios, mas há também um trisal chamado gospel. Se vocês tiverem curiosidade, não acho que vale a pena, mas a internet vai te dizer. Queridos, a verdade é que os tempos vão mudar, as ideias mudam, às vezes alguns valores para alguns mudam, mas a palavra do Senhor não muda e ela permanece para sempre. E a palavra do Senhor nos fala em todo momento o relacionamento, o matrimônio que é aprovado por Deus. E esse relacionamento é entre um homem e uma mulher, para a formação de sua família. A lei dá alguns preceitos acerca da família, não só os 10 mandamentos, mas também vários preceitos levíticos em toda a fase da Bíblia. Então, elas nos orientam acerca de várias coisas no Antigo Testamento, acerca de como deveria ser o matrimônio, acerca das festas, das questões espirituais, e também uma questão muito importante com relação à criação dos filhos. Vamos abrir em Deuteronômio 6. Deuteronômio 6 é bem conhecido também nosso. Deuteronômio 6, vamos ler o versículo 6 ao versículo 8. No domingo o pastor falou aqui novamente sobre a necessidade de estarmos com os nossos filhos, ensinando e na casa do Senhor. E o livro de Deuteronômio é bem claro quanto a isso. E fala assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, até o 9. Então, queridos, essa palavra muitas vezes tem sido esquecida, né? Nós, como pais, nós temos responsabilidades enormes para com os nossos filhos. E Deus um dia vai nos cobrar. Deus um dia vai nos cobrar aquilo que fizemos com a educação dos nossos filhos, acerca do que transmitimos do Senhor para os nossos filhos. E aí, que a gente sempre se lembre de Ana, né? Ana devolveu Samuel ao Senhor. E nós um dia também vamos devolver. E como será essa devolução, né? Que cada dia, como pais, nós possamos ter essa responsabilidade que é grande, é complicada. E uma questão também bastante complicada é que ainda assim, criando e ensinando nossos filhos na casa do Senhor, nós não temos muitas garantias, porque às vezes eles seguem passos diferentes daquilo que ensinamos. E pior ainda quando não são ensinados. Então, nunca vamos ser descuidados com essa orientação do Senhor de inculcar
nos nossos filhos, nos netos, naqueles que estão ao nosso alcance, a palavra do Senhor. E diz aqui também que a família é uma unidade básica da sociedade. A família é muito importante e ela é acompanhada durante todo o Antigo Testamento, relatado em vários episódios, né? Nós vemos muito na história de Israel. E apesar, né, do povo ter sido cativo, ter sido levado cativo muitas vezes, o Êxodo, por exemplo, foi um episódio em família, que aconteceu em família. Meuri falou um pouquinho aqui quando leu o texto, né? E também o livro de Êxodo 12, quando fala sobre a instituição da Páscoa. A Páscoa também foi um evento em família. E agora nós vamos relembrar um pouquinho da família no Novo Testamento. Nós vimos no Antigo e agora no Novo. E como nós sabemos, a Bíblia ela é inerrante. E ela se comprova em nenhum momento, por mais que às vezes não entendamos ou que pareça contraditório, em nenhum momento o Novo Testamento contradita o Antigo. E o Novo Testamento corrobora aquilo que o Antigo já especificou acerca da família. E uma das famílias aqui que vamos aprender agora um pouquinho é a família de Jesus. Essa foi a única família especificamente descrita na palavra do Senhor. Vamos ler lá em Mateus 12, 46, 50. Mateus 12, 46, 50. Mateus 12, 46, 50. A família de Jesus. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e querem falar-te. Porém, ele respondeu a que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis a minha mãe e eis os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, a família de Jesus foi a única especificamente descrita na palavra do Senhor. E aí vem uma coisa bastante interessante, que de início, inclusive quando eu estava estudando a lição, eu não havia entendido. Deus não dispensou a família no seu plano de redenção para o mundo. Como assim? Né? Deus ele poderia fazer com que Jesus tivesse vindo ao mundo por outra forma, por um meio sobrenatural. Mas o plano de redenção escolhido por Deus foi através da família. E Jesus, embora pudesse ter vindo ao mundo de outra maneira, ele veio através da família de José e de Maria. E assim foi o nascimento de Jesus. Por isso o plano de redenção está relacionado também à família. Vamos ler também Mateus 1, 18, 25, que fala sobre o nascimento de Jesus. Mateus 1, 18 a 25. O nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta:
Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, o nosso Deus, embora Jesus tivesse feito com que Jesus viesse ao mundo por várias maneiras, inclusive sobrenatural, de forma sobrenatural ele escolheu a família de José e de Maria para que Jesus viesse ao mundo, comprovando ali o seu plano de salvação através da família. Jesus e a sua família, né? Nós vemos, como já falamos, que a monogamia é uma instrução para a família e que Jesus utilizou a família para ensinar e ilustrar várias coisas, né? Como várias qualidades, várias características que a família deveria ter, como amor, como perdão, como longanimidade, a paternidade de Deus, né? Também as crianças, ensinando que nós deveríamos ser como crianças, na sua simplicidade. Uma criança só pode vir ao mundo através de uma família, né? Uma criança ela não surge no mundo do nada, ela vem através de uma família. Então, o Senhor Jesus, ao longo da sua palavra, ele nos ensina e nos ilustra a importância da família em suas mais diversas áreas. E um dos milagres de Jesus, inclusive, o seu primeiro milagre público, foi realizado no ambiente familiar. Nós conhecemos bem a história, né? Jesus transforma a água em vinho. E aquele milagre foi um milagre muito importante, assim como todos os outros, mas também porque ele se deu num contexto de família. Nós sabíamos que os casamentos naquela época, eles duravam muito tempo, mais ou menos uns 7 dias, pelo que eu dei uma pesquisada. E aí você imagina a tragédia se no segundo dia não tivesse mais vinho. E o vinho também, nós sabemos, ele significava alegria. Então, imagina o desespero daquela família quando ela chega para a mãe de Jesus e fala: olha, acabou. É como se falasse, faltou alegria nesse casamento. Então, esse primeiro milagre público de Jesus se deu também num contexto de família. E a gente sempre lembra desse exemplo também, porque foi o primeiro milagre público de Jesus. E como nós falamos, queridos, lá no Antigo Testamento, a palavra casa se referia à família, e também no Novo. Nós temos algumas coisas que falam sobre isso. Vamos abrir lá em Atos 16. Atos 16, versículo 15. Quando fala da conversão de Lídia. Diz assim, Atos 16, versículo 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então, também, o Novo Testamento usando a palavra casa para se referir à família. E nós temos também vários outros textos, como volta e meia que a gente tem lido, em Coríntios, em Efésios, que falam sobre a estabilidade da família, que falam sobre o marido ser o cabeça da mulher, texto que muitas mulheres abominam, mas como já falamos aqui também em uma lição, o mesmo texto que fala que a mulher deve ser submissa ao marido, fala também que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E tantos outros, a questão do jugo desigual, há instruções apostólicas para o relacionamento familiar, sobre a educação dos filhos, como lemos aqui, sobre a vida exemplar cristã. Queridos, nós somos o tempo todo vigiados, observados, não apenas individualmente, mas também no contexto do nosso lar. Algum vizinho ou na rua, nós estamos sempre sob a mira de alguém, e alguém sempre olha e fala, às vezes até assim:
aquela família é uma família verdadeiramente cristã. E também, muitas vezes, eles olham e falam, olha, aquela família ali, apesar de estarem na igreja, não parece uma família cristã. Mas a Bíblia, ela nos dá várias ordenanças de como uma família cristã deve proceder. E também lembrando, né, o apóstolo Paulo, ele diz em Coríntios 7, que ele preferia o celibato à vida de casado. Era uma opção dele, mas nós sabemos e também já estudamos aqui que nem todos têm esse dom. Mas a Bíblia também fala, né, que não é bom que o homem esteja só. Então, se ele não tem o dom do celibato, que ele se una a uma mulher com a ordenança do Senhor e que também cuide da sua casa. Vamos abrir, eu achei bem importante esse texto, em 1 Timóteo 5:8. 1 Timóteo 5:8. Primeira Timóteo 5:8. Não é esse, irmãos, eu li errado. Fala num contexto da viuvez. Se o pastor achar para mim... Qual? Isso, lê para mim, Vânia, por favor. Os irmãos que nos assistem, talvez não ouçam, né? Mas a palavra do Senhor, ela exorta com relação ao cuidado com as viúvas. Acontece que nós podemos usar esse texto para todo o nosso relacionamento familiar. Então, nós que somos casados, a Bíblia nos ordena a que cuidemos da nossa família. Nós temos que ter cuidados, nós temos que nos preocupar, nós temos que saber como nos portar, lembrando do nosso cônjuge, lembrando dos filhos, porque muitas vezes as pessoas casam e não têm compromissos com a sua família. E nós precisamos ter cuidado com a nossa família, amando, cuidando e zelando pela nossa família. E aqui, queridos, para finalizarmos, vamos abrir no Salmo 127. Mais uma vez, falando sobre casa, mas querendo se referir à família. Salmo 127. Fazendo uma analogia com o anteprojeto de Deus sobre família e da importância do desenvolvimento, do envolvimento também da família, né, sobre as várias características que nós podemos passar e podemos trocar também com a nossa família. Como eu falei aqui no início, olha a importância de um ambiente familiar saudável. Quantos valores nós podemos trocar e passar com a nossa família? Então, o primeiro aqui, que fica no versículo 1, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Né? É Deus quem constrói a família. Todo cuidado nós devemos ter, né? Zelar, mas o cuidado maior e primeiro é do nosso Senhor, que construiu a nossa família, que nos auxilia dia a dia, como lemos aqui, a cuidar também da nossa família. O mesmo versículo logo a seguir também fala: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Né? É Deus quem nos supre. Como eu falei, a gente sempre fala isso aqui quando vamos ofertar, nós só podemos ofertar porque primeiro o Senhor nos dá. E a mesma coisa com a nossa família. É Ele quem nos supre. Né? A gente sabe que
durante o matrimônio a gente passa por tantas dificuldades, e eu digo aqui dificuldades das mais variadas, não apenas de relacionamento, mas quem nos supre é o Senhor Jesus. E só por Ele, nessa terceira dobra, é que nós nos conseguimos manter de pé como família. E diz aqui também: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Olha que bênção, irmãos. Enquanto a gente está dormindo, Deus está zelando por nós e está cuidando de nós. É Deus também quem faz prosperar a família. Os filhos são herança do Senhor, né? O fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, diz a palavra do Senhor, assim os filhos da mocidade. E é também o Senhor quem faz prosperar a nossa família, no contexto dos filhos, em todos os outros contextos. E também ela diz: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. É Deus também quem adorna a família. Como sempre temos falado aqui, nas segundas, nas quartas, aos domingos, tudo vem do Senhor. E cada vez mais que a gente entende essa dependência, mais nos achegamos a Ele, clamando para que nos ensine a viver em sociedade, a viver em família, a exortar, né? Eu confesso que nós que temos filhos sabemos às vezes o quanto é difícil esse limite de exortar, de orientar, do que fazer. E se não fosse o Senhor a nos orientar, o que seria de nós? Então, que a cada dia, irmãos, nós possamos buscar no Senhor essa força, esse cuidado e todas as orientações que Ele nos tem passado dia a dia, aqui, né, na nossa família, com as nossas mães, como o pastor sempre fala, se chegamos aqui, nossos pais, ainda que tenham sido ímpios, eles têm coisas boas a nos ensinar também, e que assim também sejamos cada um de nós. Amém? Nós vamos orar mais uma vez, e depois o nosso pastor está com a palavra, se ele quiser também dar algum aviso. Pai, obrigada mais uma vez pela Tua palavra, Deus. Obrigada porque nós sabemos que, como acabamos de ler, é o Senhor que edifica a nossa casa, Deus. É o Senhor que nos ensina, é o Senhor que nos exorta, é o Senhor que nos ama, Deus, é o Senhor que nos faz prosperar. Obrigada, Deus, pela Tua boa mão para conosco, Pai. Obrigada pelo Teu cuidado. Obrigada, Senhor, pela Tua graça. Ah, Senhor, se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Obrigada, Senhor, pelas Tuas instruções. E se em algum momento, Deus, nós estivermos falhando, que, Senhor, venha nos exortar, ó Pai, e nos corrigir, ó Pai, em nome de Jesus. Obrigada pela vida dos meus irmãos. Obrigada, Deus, mais uma vez pela vida do Teu servo William, que nessa semana completou mais um ano de vida. Obrigada por tudo que o William representa para nós, ele e toda a sua família, Deus. Esteja também guardando, Deus, os nossos netos, os nossos irmãos aqui presentes, já têm netos, ó Pai, e que o Senhor os guarde e os instrua também a cada dia. Obrigada, Deus, pela Tua mão poderosa, e obrigada, Senhor, porque mesmo hoje, já sendo um feriado de carnaval, nós podemos aqui cultuar, adorá-lo com tranquilidade, Deus. E que assim também seja no domingo. Leva-nos em paz aos nossos lares. Obrigada por tudo, meu Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.